Olá, gente, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui com a minha prótese, né, de uma orelha, que eu vou passar para vocês como a gente achar três pontos muito importante que a gente usa bastante no tratamento com a auriculoterapia, tá? Então, claro que aqui é uma orelha de borracha, né, de plástico, não é uma orelha, né, anatomicamente de uma pessoa, mas dá pra gente achar. Quando a gente olha esses três pontos no mapa, que eu vou mostrar para vocês que é o fígado, rim e o baço, é uma coisa. Então tem um mapinha aqui, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar direitinho. Quando a gente procura esses pontos, que aqui a gente encontra o ponto do rim, aqui a gente encontra o ponto do fígado, tá? E aqui a gente encontra o ponto do baço. No mapa ele mostra direitinho. Por quê? Porque o mapa nada mais é do que um direcionamento que a gente tem para poder achar esses pontos. Isso não quer dizer que só porque está escrito aqui que a gente consegue enxergar aqui, por exemplo, o ponto rim. Só porque está aqui que anatomicamente na orelha vai ser um ponto às vezes fácil de achar como a gente enxerga aqui no mapa. Então é bem diferente. Olha só. O ponto rim, uma dica legal nesses três pontos, que a gente pode diferenciar ele no seguinte: teto, parede e chão. Anotem isso aí. Olha que interessante. Ponto do teto, ponto da parede, ponto do chão. Por que eu falo isso? Porque, olha, quando a gente vai olhar a anatomia de uma orelha, tem pontos que são escondidos. Tá vendo aqui, ó, a pontinha do meu apalpador, eu vou encaixar aqui bem onde fica o ponto do rim. Olha só, se eu trouxer a orelha assim, eu consigo enxergar, porque ele fica aqui, ó, bem na ponta do meu apalpador. Eu costumo falar que esse ponto é o ponto teto, porque se você olha de frente, você não enxerga esse ponto. Tem pessoas que têm essa área aqui bem escondidinha. A gente enxerga aqui a parte da concha simba, mas ele fica bem aqui de baixo, escondidinho mesmo. Olha a minha unha como esconde quando eu coloco bem na posição do ponto rim. Tá vendo? Então, ou seja, ele é um ponto que fica lá em cima. Por isso que eu falo que é o ponto teto. Ponto bom para achar o ponto do rim. Você segue o ápice da orelha, esse pontinho vermelho aqui, vem descendo, a gente vai passar por cima do ponto Shenmen, que é um ponto também bastante utilizado. Se você trouxer uma linha reta aqui, ó, ápice da orelha, passou por cima do ponto Shenmen, continuou descendo, olha só, vai cair lá dentro. Então essa área é a área do rim, tá? Então quando a gente olha no mapa aqui, tá bonitinho, o nome dele tá lá escrito, mas quer dizer que ele não fica aqui, né? Bem aqui, ele fica lá dentro, lá em cima. Então, ou seja, por isso que eu falo que o ponto rim é o ponto teto, tá? Outro ponto, fígado. Terminando aqui a hélix, tá? Que essa área toda aqui se chama hélix. Entrando nessa área aqui a gente chama raiz do hélix, tá? A gente encontra fígado que fica nessa região. Ele fica aqui, ó, do ladinho. Por isso que eu falo que é o ponto parede. Ele não é lá em cima e nem é aqui dentro. Ele é no canto, tá? Ponto parede, ponto fígado. Olha esse mapa aqui. A orelha é inversa, mas dá para achar. Tá vendo aqui, ó, fígado? Hélix. Terminando aqui, raiz do hélix, nós vamos passar pela área de estômago. Ele fica um pouquinho mais acima, bem nesse pontinho aqui. Só que é um ponto lateral. Por isso que eu falo que é o ponto parede. Tá vendo? Raiz do hélix, ele fica aqui, ó, tá? Se a gente enxergar aqui, ó, dá para enxergar a ponta do apalpador e se pôr a orelha de lado, ele fica bem nessa base aqui. Por isso que eu falo que é ponto parede. Ponto rim, teto, fica bem escondido. Olha como o meu dedo esconde nessa prótese. E ponto fígado, aqui já dá para enxergar. Ele não fica aqui nessa borda e nem fica aqui, ó, tá? Fica lateral. Outro ponto que eu falei para vocês que é o ponto baço. Aí esse a gente fala que é o ponto chão. Então, ponto teto, ponto parede e o ponto chão. Aí ele fica bem reto aqui, ó, tá? Ele fica nessa área aqui, ponto do baço. Olha aqui no mapa, tá? A gente encontra o ponto do baço. Aí esse pontinho, ele já está mais para dentro do que na borda. Tá vendo que o ponto rim e o ponto fígado, ele tá bem nessa borda cinza? O ponto baço não, tá aqui. Então, ou seja, aqui seria o ponto teto,
parede e chão. Ponto do baço. Por que eu falei desses 3 pontos? Porque são os 3 in do pé, tá? Para quem entende de canais e meridianos, a gente sabe que o canal do fígado, o canal do rim e o canal do baço, o canal principal, ele nasce lá no pé e sobe pela perna e vai para o tronco, tá? Então esse é o trajeto do canal. Então aqui fica o ponto teto, ponto parede, e saindo aqui da raiz do hélix, como se fosse fazer essa divisão, a gente ir um pouquinho mais para baixo e encontra o ponto baço. Então ele não é na lateral e também não tem como ser em cima, porque em cima a gente encontra aqui, ó. Então fica dentro da concha, cava um pouquinho mais para cá, tá? Não chega no ponto da lateral aqui, ele fica aqui, ó, bem na ponta do meu apalpador. Então fica fácil de achar. Ponto rim escondido lá em cima, teto, ponto fígado aqui na lateral, um pouquinho mais acima da linha da raiz do hélix, quando você vem para cá e termina aqui, um pouquinho mais acima, na lateral, lateral mesmo aqui, ó, parede, ponto fígado. E um pouquinho mais abaixo aqui no chão, aí eu falo de chão, ponto baço. Eu vou fazer essa demonstração para vocês como achar numa orelha mesmo, tá? Sem ser essa prótese aqui. Espero que vocês tenham entendido com essa explicação por enquanto. Bom, gente, aqui eu vou fazer a demonstração, tá? De como achar esses pontos numa orelha mesmo aqui de uma pessoa, ok? Então aqui, ó. Como eu estava mostrando na prótese, né? Ponto rim, que fica lá no teto, ele fica aqui embaixo, ó. Olha só como fica interessante, ó. A ponta do apalpador, ele some. Por quê? Você precisa puxar mesmo a orelha da pessoa para poder você enxergar aqui embaixo, ó. Ele fica aqui em cima, ou seja, embaixo dessa parte da cruz inferior do anti-hélix, fica aqui, ó, na concha simba, aqui dentro, ou seja, teto. Você tem que colocar esse ponto de baixo para cima, pegando a ponta da orelha, que é o ápice, vindo aqui em direção ao shemen, entrando aqui, você encontra o ponto rim, tá? Então vocês vão ter sua cartelinha de pontos, vocês vão pegar lá a sua sementinha. Para poder colocar esse ponto, você precisa puxar mesmo a orelha da pessoa para poder você ter acesso. O que eu costumo fazer? Coloco a pontinha aqui, essa pontinha aqui de cima que está próxima à minha unha, tá? Seguro com o dedo e solto a pinça. Aí com a borda da pinça eu encaixo lá dentro, ó. Pronto. Praticamente você não enxerga mais o esparadrapo ou a fitinha que você usa, seja micropore ou esparadrapo. Ó, você não enxerga mais. Só se a pessoa virar assim, ó, aí dá para enxergar, ó, tá lá dentro, ponto rim, tá? Essa é a aplicação do ponto rim. Agora, o ponto fígado, que nós chamamos de parede. Finalzinho, aqui ó, vou mostrar com o apalpador. Finalzinho da raiz do hélix, você vai encontrar como se ela chegasse até aqui. O ponto fígado fica um pouquinho mais para cima, lateral, tá? A gente fala que é parede. Ou seja, se a pessoa virar aqui assim, você encontra este ponto que fica aqui, ó, lateral. Tá? Então fica lateral, ó. Não fica nessa borda e nem fica aqui, fica lateral, tá? E o ponto baço? Ponto baço, finalzinho da raiz do hélix, aí você encontra aqui, um pouquinho mais abaixo. Aí a gente fala que é o ponto chão, teto, parede e chão, tá? Então, só que uma dica para vocês, o ponto baço é mais eficaz na orelha esquerda do paciente. Essa aqui é na orelha direita, tá? Então, o ponto fígado e o ponto baço, a gente pode fazer essa alteração. Na hora de colocar o ponto fígado, a gente coloca realmente na orelha esquerda. Ponto rim, que é o ponto teto, nas duas orelhas. Ponto fígado na orelha direita e o ponto baço lá do outro lado na orelha esquerda, porque tem correspondência com a lateralidade do órgão. O órgão baço fica mais para o lado esquerdo do corpo e o fígado fica mais para o lado direito do corpo. Então, a correspondência dos dois órgãos nós podemos colocar aqui na auriculoterapia, tá? Então, vamos lá. Ponto chão, ponto do baço. Aqui mesmo, ó, tá?
aqui mesmo, ó, nesse local aqui. Então a gente aperta com a ponta, solta a pinça e já está encaixado. Se você ver aqui, ó, ponto teto, rim, está colocado. Ponto parede, fígado. E ponto baço aqui no chão. Teto, parede e chão. Vou tentar fazer para vocês, espero que vocês tenham entendido, vou tentar fazer para vocês a demonstração de agulhamento. Bom, gente, vamos fazer o agulhamento, tá? É bem simples. Para quem não está acostumado, é questão de costume e prática, tá? Quanto mais vocês praticarem, melhor. Então, aqui, agulha, para poder achar o ponto rim. Ponta dela vai ter que ser aqui de baixo para cima, tá? Para poder achar o pontinho lá. Então, vocês vêm aqui, ó, ponto rim, pronto. Já fixou, tá vendo? Simples assim. Ponto fígado, que é o ponto parede. Você vai olhar aqui. Pode ser que você marque o ponto com a borda da agulha, aqui a parte do cabo. Vamos marcar aqui, tá? Se der para marcar, fazer a marcação. E você vem e faz aqui, ó, direção da agulha. Fixou. Pronto, simples assim. Parte do baço, que é o ponto chão. Finalzinho da raiz do hélix, bem nessa direção, ponto baço. Então a gente vai agulhar aqui, ó, ponto baço, tá bom? Vamos lá. Vocês podem até usar essa borda aqui da orelha para deixar a agulha apoiada, ó. E a ponta vocês vai lá no ponto baço. Pronto, aí, ó. Ok? Fechou. Ponto rim lá em cima, teto. Vira mais um pouquinho aqui. Ponto parede, que é o fígado, e o ponto chão, que é o baço. Essa bordinha aqui da orelha eu usei para deixar até a agulha apoiada. Só isso. Espero que vocês tenham gostado e boas práticas aí nos seus atendimentos.